o Espírito brada à igreja e declara: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E é sobre o que o Espírito diz às igrejas que eu gostaria de refletir com os irmãos. Então, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. Versos 14 até o 17. O texto nos diz o seguinte: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou pronto a vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. É um texto um tanto quanto confrontador e desafiador. Esse texto ele faz parte do livro de Apocalipse, como bem falado. Apocalipse, que muitas definições podem declarar como o livro das revelações. Não sou expert do assunto, reconheço. Pastor Messias, presbítero Anderson, não ri não que é verdade, tá? Não ri não e não balança o dedinho não, que você sabe que é verdade. Pastor Messias e presbítero Anderson dominam um assunto. E eu posso falar porque eu dei aula com os dois e fui abençoado durante um bom período com os dois ministrando. Olha só que privilégio. Não domino o assunto, mas independente de não dominar e sair da minha zona de conforto, o Espírito, nesses últimos dias, que entendemos ser momentos que antecedem, embora em muitos casos sendo retardada, a volta do nosso Senhor, brada a igreja. É um clamor do Espírito à igreja de Jesus. É um clamor do Espírito para que eu e você sejamos despertados. No ano 54, depois de Cristo, com a idade de 17 anos, um adolescente, assume o poder em Roma um jovem chamado Nero. Quem estudou história antiga vai ficar bem localizado no que eu vou relatar. Nero assume o poder romano como imperador,
na idade de 17 anos. Quem era Nero? Escritores, pessoas que fizeram a biografia, relatam que Nero era uma pessoa megalomaníaca, louca e cruel. Assim que assume o poder romano, Nero, logo de começo, executa ninguém mais, ninguém menos do que a própria mãe. Só aí você já vai tendo uma ideia de quem era o camarada. Nero executa sua mãe, executa uma boa parte dos seus soldados e coloca como capitão do seu exército, um exército poderoso, o romano. Coloca como capitão do exército o seu cavalo. Surreal. E esse homem, como um imperador, detentor de poder sobre a vida de pessoas, detentor de poder sobre impérios, começa a reinar, mas durante o seu reinado, ele se acha na condição de criar um novo império, porque ele não estava satisfeito com o império existente. Então ele manda os seus soldados rodearem toda a Roma. Roma continha cerca de 14 bairros. Ele manda rodear os 14 bairros e coloca fogo na cidade. E do alto do seu palácio, enquanto a cidade queima, Nero sorri, satisfeito com a sua obra. No final do incêndio, que durou cerca de 10 dias, Nero se surpreende, porque dos 14 bairros queimados, apenas 10 estavam destruídos. 4 bairros onde residiam judeus e cristãos não haviam sido destruídos. Nero, então, insatisfeito, tentando demonstrar poder, cria uma fake news. Está pensando que fake news é coisa dos nossos dias? Nero desenvolve uma fake news e coloca a culpa do incêndio sobre os cristãos e judeus. E os mesmos passam a ser perseguidos, torturados e mortos como inimigos do império. Isso aconteceu no ano 64 depois de Cristo. A perseguição, que já era grande contra os cristãos, se intensifica no reinado de Nero. E durante 10 anos ele persegue, mata cristãos com uma imensa facilidade. Segundo historiadores, nesses 10 anos do Império de Nero, foram mortos cerca de 10.000 cristãos, apenas por professarem o nome de Jesus. Nero, no desenrolar do seu governo, como não poderia deixar de ser, mete os pés pelas mãos. Nero é deposto, um novo imperador assume no ano 72 e Nero se mata. O novo imperador que assume Roma se chama Domiciano, que assim como o seu antecessor, que assim como o antecessor do seu antecessor, Calígula, é um imperador cruel. E assim como Calígula, assim como Nero, Domiciano tem o seu maior prazer em matar cristãos. Domingo nós temos futebol na TV, programas de auditório.
o lazer e o divertimento dos romanos aos domingos era ver cristão pegando fogo. Era ver cristão sendo devorado por feras. Segundo relatos de um historiador, Flávio Joséfo, os cristãos eram levados para as arenas construídas por Domiciano, e nas arenas os cristãos eram envolvidos em peles de animais, as peles ainda sangrando, e aí soltavam-se as feras para que os cristãos fossem devorados. Eu fico imaginando que povo é esse que tem prazer em ver um outro ser humano sendo destruído, devorado. Que nação é essa? Mas era essa a realidade, meu irmão, minha irmã, dos nossos irmãos da igreja primitiva. Era sobre esse contexto, era sobre essa circunstância que os nossos irmãos viviam. Hoje nós estamos aqui reunidos em muitos lugares, estão cultuando ao Senhor, estão celebrando ao Senhor um culto de louvor, de adoração. Nós estamos aqui tranquilos, porque sabemos que nada dentro daquilo que a gente já vive vai acontecer. A gente sabe que não vai entrar ninguém por aquelas portas, que vai nos levar sobre algemas, presos, atados, para sermos torturados em prisões. A gente sabe que isso não vai acontecer. E talvez se soubéssemos nem estaríamos aqui. Mas a gente sabe que não vai acontecer. Então, há uma tranquilidade para que a gente possa cultuar ao Senhor. O nosso país ainda é um país laico, onde há liberdade religiosa para propagação. Mas os nossos irmãos que estavam em Jerusalém, que estavam aos arredores de Jerusalém, viviam constantemente sobre esse temor de serem presos, torturados e mortos. Não apenas eles, mas também famílias. Sobre esse contexto, o imperador Domiciano, que já tinha executado praticamente todos os apóstolos. Os apóstolos foram mortos e torturados. Flávio Joséfo relata, um historiador do tempo, relata de forma precisa como cada um dos discípulos ou apóstolos foram torturados e mortos. De todos os apóstolos, ainda existia um. E pesquisando, eu descobri que esse apóstolo, quando Jesus começa a chamar os discípulos para fazer parte da sua comissão, eu descobri que João, quando foi chamado, ele tinha entre 18 e 20 anos. E pesquisando um pouco mais, a internet é uma maravilha, né? É um espetáculo. Pesquisando um pouco mais, eu descobri que dos 12 discípulos, apenas Pedro, quando Jesus chama para que eles viessem ser discípulos, era maior de idade. Todos os outros discípulos tinham menos de 20 anos. E aí, como é que prova isso? Sabe aquele texto em que Jesus paga o imposto? Jesus manda Pedro pegar um peixe, Pedro pega o peixe, tira uma única moeda. Esse imposto, só quem pagava esse imposto eram os homens acima de 30, a partir de 20 anos. De 20 anos em diante. Era um imposto cobrado pelo Império Romano. E quando Jesus manda Pedro pegar o peixe, tira uma moeda, e ele paga o imposto de quem? Dele e de Pedro. Todos os outros eram adolescentes, jovens. E João,
sendo um dos mais jovens, a Bíblia diz que ele reclinava a sua cabeça no ombro de Jesus. Ainda dos discípulos era o que estava vivo, com cerca de 90 anos. João liderava a igreja de Éfeso. Era o líder da igreja de Éfeso. Domiciano, tentando não trazer uma revolução contra o Império Romano, não mata João. Mas o que ele faz com João? O que ele faz para cessar a voz de João? Ele leva João, manda João, na verdade, para uma ilha no mar Egeu, chamada Patmos. Nessa ilha, uma ilha de solo vulcânico, onde os inimigos de Roma eram exilados para morrer, porque você está pensando que Roma mandava quentinha para eles comerem? Roma mandava cafezinho da manhã para eles tomarem? Mandava lanchinho da tarde para os presos tomarem? Negativo. Patmos era uma ilha de solo vulcânico, onde não existia vegetação. Então, enquanto o preso estivesse lá, ele definharia até a sua morte. João é levado para Patmos, e dentro desse contexto em que você aparentemente olha e não vê resposta, você olha e não vê saída, você olha e não vê como escapar, porque diante dele estava o mar Egeu, João recebe uma revelação profunda. O texto no capítulo 1, nós vamos encontrar João, que está em Patmos, exilado, e enquanto ele está vivenciando essa experiência, o Senhor se revela a João. E se revela a João de uma forma totalmente diferente, porque João conheceu o Senhor na sua forma física. João conheceu o Senhor quando ele estava ressuscitado. Mas Jesus se apresenta a João de uma forma totalmente diferente nesse novo encontro. Porque agora ele já não era mais aquele que havia vivido e morrido. Agora quem se apresenta a João era o Senhor ressurreto, num corpo revestido de glória, com poder e extrema autoridade. Jesus chama ao João, e quando João se depara, o texto vai dizer que ele cai como morto. Ele não resiste à presença do Senhor Jesus. Mas Jesus tinha algo especial para entregar a João. Jesus tinha algo específico para ministrar a João. E no capítulo 2, o texto vai nos dizer que ele começa a relatar a João fatos que iriam acontecer. Entre esses fatos, uma exortação às igrejas que estavam na Ásia. O texto bíblico do capítulo 2 vai nos apresentar 7 igrejas. Vai nos apresentar 7 realidades distintas. E mesmo tendo sido escrita no ano 90 depois de Cristo, segundo historiadores, o livro de Apocalipse é um livro tão atual, mas tão atual, que parece que foi escrito amanhã. Porque o mesmo relata uma série de fatores que nós temos visto e vivido nos nossos dias. E esse livro e essas cartas às igrejas são para despertamento. São para que eu e você
sejamos despertados, para que eu e você não sejamos pegos distraídos, para que eu e você estejamos aptos, preparados, em condições de quando a trombeta soar, num abrir e fechar de olhos, nos encontrarmos com o nosso Senhor. Nós precisamos estar despertos. Nós precisamos estar atentos, irmãos. No livro de Apocalipse, revelação. E o que é revelar? É trazer para a luz aquilo que está na escuridão. É trazer para o esclarecimento aquilo que está oculto. E é desejo do Espírito que eu e você tenhamos total conhecimento daquilo que Ele deseja para mim e para a sua vida. A primeira igreja que recebe a palavra de Jesus é a igreja de Éfeso. O versículo 2 do capítulo 2 diz o seguinte: conheço as suas obras, seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Então, a primeira igreja a ser mencionada, a igreja de Éfeso, ela recebe da parte do Senhor um elogio. Vocês têm suportado o dia mau. Vocês têm suportado as perseguições. Vocês têm suportado o momento ruim. Porque é justamente na hora do momento ruim, é justamente na hora da adversidade, que eu e você, que nós temos a oportunidade de demonstrar o nível de fé que temos e até onde estamos dispostos a seguir com a nossa fidelidade. É quando o dia mau chega, meu irmão. É quando o momento difícil chega. É quando a enfermidade não bate a porta, não, ela arromba a porta e entra. É quando o problema que parece insolúvel chega na nossa vida. É quando as dificuldades se apresentam. É a oportunidade que Deus muitas vezes nos dá de exercitarmos o nosso crer. Porque até onde estamos dispostos a ir pela nossa fé? Até onde estamos dispostos a permanecer em fidelidade? Domiciano jogava os cristãos na arena, revestido de peles de animais ainda sangrando, e isso para atiçar o apetite dos animais que estavam há semanas sem se alimentar, para que a carnificina fosse ainda mais intensa. Mas o mesmo Flávio José, historiador, ele diz que os cristãos, quando eram colocados nas arenas romanas para serem mortos por causa da sua fé, permaneciam adorando a Deus. Permaneciam louvando a Deus. A possibilidade da morte física, a possibilidade da extinção do seu viver de forma violenta, não nos fazia
desistir da sua fé. E eu fico impressionado porque hoje qualquer coisa serve para muitos deixarem a fé. Qualquer motivo é justificativa para deixarmos o Senhor. Tudo serve de justificativa. Que fé é essa que nós estamos alimentando? Que fé tem sido essa? Que eu preciso muitas vezes condicionar o que eu recebo, o que eu ganho, o favor que eu obtenho, a bênção que é liberada, para que eu continue permanecendo em fé. Que tipo de fé é essa que nós estamos gerando na nossa vida? De que para eu permanecer na igreja, de que para eu permanecer no Senhor, eu preciso ser abençoado. Quando na verdade somos abençoados até quando não vemos. Porque abençoar, irmãos, é um processo natural de Deus. Você está sentado aí, você está respirando, é bênção. Os seus órgãos internos estão funcionando, é bênção. Porque você já parou, já pensou se eles param? Já pensou se o seu pulmão para de funcionar? Se o seu coração batendo aí 70 batimentos por minuto, de repente se rebela, não quero mais bater, não quero mais funcionar. Faz igual o carro velho. Tá, 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 tá. Deus não faz outra coisa, como diria o pastor Celso, a não ser nos abençoar. E isso, queridos, não depende nem do teu esforço. Isso é algo que parte da essência de quem Deus é. Ele nos abençoa todos os dias. Nós não podemos condicionar a nossa fé ao receber. Deus nos chama para sermos fiéis. A igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que estava disposta a levar a palavra. Era uma igreja atuante, uma igreja que estava em todo vapor. Era uma igreja para a qual não havia dificuldades, não havia barreiras, não havia desculpas. E imagina você trabalhar, pregar o evangelho com a ameaça iminente de ser preso e morrer. Eu olho para Atos dos Apóstolos e vejo os discípulos no cenáculo com medo de morrer, escondidos. Mas eu também vejo no capítulo 2 o Espírito descendo sobre aquele lugar, e o Espírito que desce sobre aquele lugar faz com que todo medo seja deixado de lado, faz com que a ousadia do Senhor envolva aqueles homens e mulheres, fazendo com que eles saíssem das cavernas, deixassem as suas casas e fossem para a rua falar do amor de Jesus. O Espírito que está em nós nos capacita e potencializa. Volto a repetir, as nossas próprias limitações. Não é na nossa força, não é na nossa capacidade, é na força e na capacidade do Espírito. A igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava. Jesus reconhece quando fala isso com João: conheço as suas obras e o seu trabalho árduo e sua perseverança. Você não é daqueles que retrocedem. Vocês não são daqueles que olham para trás. Vocês são daqueles que avançam. Deus, nesses tempos, tem nos chamado para avançar. Porque enquanto a igreja permanece estática,
Porque enquanto a igreja permanece na sua zona de conforto, o mal avança. Saiba disso. O mal não para. O mal só regride, só recua quando a igreja avança. Enquanto a igreja não avança, o mal está avançando. Enquanto a luz não se manifesta como luz, as trevas estão avançando. O contexto de sociedade que nós vivemos hoje reflete essa realidade. Enquanto a igreja permaneceu de braços cruzados, enquanto a igreja não se posicionou, enquanto a igreja não tomou o território que era dela, o diabo foi lá e fez isso. Eu e você somos chamados para avançar. Jesus reconhece o trabalho da igreja de Éfeso, mas junto com o reconhecimento vem uma exortação. Versículo 4: contra você, porém, tenho isto, que vocês abandonaram o primeiro amor. Alguém ainda lembra aí do seu primeiro amor? Daquela fase que você conheceu o Senhor, que o seu coração batia acelerado. É uma experiência similar, não igual, similar. Quando você conhece alguém, e aí começa a conversar, e aí vai começando a surgir o sentimento. Na minha época tinha que ser na base da carta, né? Você mandava, escrevia, levava 20 dias para chegar na pessoa, mais 20 dias para a resposta chegar em você, 40 dias até lá a pessoa já tinha até desistido. Mas hoje, na era das redes sociais, a maior distância que existe está a um clique. E aí você vai conhecendo a pessoa, e ela de uma certa forma vai fazendo parte da sua vida. De uma certa forma ela vai integrando a sua vida, vai ocupando espaços na sua vida, de uma tal forma que você já não consegue mais entender a sua vida sem essa pessoa. Os casados lembram disso aí? Só Nil? Quem é casado lembra disso? Oh, glória! Quem é noivo lembra desse sentimento? Os solteiros que estão namorando, é uma sensação maravilhosa, que quando você não fica sem falar com a pessoa, parece que você está vazio, você está quebrado. Hoje com o celular, quando a pessoa não manda mensagem, você manda, a pessoa não manda, você fica toda hora olhando, para ver se já veio a resposta, para ver se já rolou um coraçãozinho. A sensação do primeiro amor é algo indescritível, que mexe com o nosso emocional, mexe com o nosso racional, mexe com o nosso sentimental e até mesmo com o nosso físico, sem falar no bolso. Mexe com todo o nosso ser. Jesus está referindo-se a Éfeso como aquele que deixou de sentir isso. Que em algum momento do caminho, que em algum momento da trajetória, deixou cair o primeiro amor em algum lugar. E isso, irmãos, é uma exortação para mim e para você. Como anda o seu primeiro amor pelo Senhor? Como anda o seu primeiro amor pela obra de Deus? O seu coração ainda arde quando te dizem, vamos à casa do Senhor? Ainda há alegria em você, ainda há prazer em você, em vir para esse lugar, ficar aqui cerca de 2 horas,
em específico num domingo, ficar me escutando. Ainda há prazer em você de vivenciar a realidade igreja, de vivenciar a comunhão com os irmãos, de desfrutar da presença de Deus. Ainda há prazer em você, meu irmão? Porque quantos de nós muitas vezes estamos fazendo isso no automático? Como um robozinho que você aperta o botão e ele vai cumprir aquela função sem questionar, sem perguntar, sem entender até mesmo o que está fazendo. Só está fazendo aquilo porque foi programado. Quantos de nós ainda tem vindo para cá desta forma? De uma forma robótica. Eu vou para lá. E não vivencia essa oportunidade tão maravilhosa que é estar na igreja, na presença do Senhor. Porque o primeiro amor se perdeu. Jesus exorta a igreja de Éfeso a voltar, a buscar, a renovar na sua vida esse primeiro amor, a trazer à tona novamente aquele sentimento de estar envolvido, de estar comprometido, de fazer com que o Senhor, com que a obra do Senhor seja algo de especial, que nos motiva, que alegra o nosso coração, que nos impulsiona, mesmo às vezes você com dificuldades, passando por provas, passando por lutas, mas o seu prazer, assim como era o prazer de Davi, é estar na casa do Senhor. Precisamos renovar isso nas nossas vidas todos os dias, irmãos. Isso precisa ser renovado constantemente, como um amor que precisa ser cuidado, como um amor que precisa, como uma plantinha, ser regado, que precisa de manutenção. O nosso amor a Deus, o nosso amor pelas coisas de Deus, precisa dessa manutenção todos os dias. E se isso tem sido algo que tem acontecido na tua vida, Deus nesta noite te dá a oportunidade de fazer um novo propósito, de fazer uma nova aliança e declarar para Ele: Senhor, eu preciso que o Senhor renove o meu primeiro amor. Aleluia. A segunda igreja relatada no versículo 9: conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. A única igreja das 7 que não recebe exortação, a única igreja das 7 que é reconhecida e é elogiada pelo Senhor, é a igreja de Esmirna. Aparentemente, dentro das 7 igrejas, a menor igreja, que tinha mais dificuldades, a mais carente, a mais necessitada, diferente de todas as outras 7, é a única que é reconhecida sem nenhum tipo de exortação. Mas por que isso? Porque a mesma era uma igreja fiel. Romanos 12 diz que nós não podemos nos conformar ou tomar forma com este mundo, mas nós precisamos transformá-lo, segundo a renovação do nosso entendimento. A sociedade que nós estamos vivendo
de todas as formas, tem tentado impor à igreja uma nova forma de viver. Tem tentado nos impor, através de ideologias, através de práticas, um novo conceito a ser vivenciado. E quando você não se submete ao que é proposto, e quando você não se submete ao que é imposto, automaticamente você é taxado. Se você se impõe em relação ao aborto, você é taxado. Se você se impõe em relação à pedofilia, você é taxado. Se você se impõe em relação à homoafetividade, você é taxado. Porque aquilo que a palavra de Deus condena, nós não podemos aceitar como algo natural. Se a palavra de Deus diz que é pecado, nós não podemos aceitar como algo natural. A igreja do Senhor foi chamada para fazer diferença nesse mundo. A igreja do Senhor foi chamada para ser um oásis no meio do deserto, uma ilha que, cercada por água por todos os lados, ainda assim sobrevive e permanece. Não é atingida nem afligida, não se submete, pelo contrário, subsiste. A igreja do Senhor não pode se submeter ao que o mundo tem proposto, às ideias que o mundo tem semeado na cabeça das crianças, dos adolescentes, dos adultos, através das redes sociais, através das mídias. Existe todo um conglomerado, um grupo que trabalha dia e noite para fazer o que é ilegal se tornar legal, para fazer o que é imoral se tornar moral. Há uma inversão de valores sendo imposto à sociedade, consequentemente à igreja, e a mesma não pode se submeter. Ao contrário, precisamos impor aquilo que nós cremos. Precisamos nos posicionar. Somos milhões e milhões e milhões nesse país, mas quantos temos visto se posicionar? Existem leis no Congresso Federal tramitando que vão contra a nossa fé, que vão contra a palavra de Deus, mas quantos temos visto se posicionar? Quantos de nós usam as nossas redes sociais para se posicionar? Quantos de nós usam os meios que nós temos para nos posicionarmos como igreja, como cristãos? A igreja de Esmirna era uma igreja fiel, que mesmo diante de circunstâncias confrontadoras, permanecia fiel. Não podemos nos moldar, irmãos. A igreja do Senhor precisa continuar sendo, como cantaria Aline Barros, como um farol no meio da noite, como um luzeiro, porque uma luz, por menor que seja, na escuridão, faz diferença. A igreja de Tiatira também era uma igreja batalhadora que trabalhava, mas uma igreja que tolerava o pecado. Uma igreja que tolerava o pecado. Pastor Messias, quarta-feira, ministrou a respeito de quando alguém que se decidiu pelo Senhor
que hipoteticamente se tornou nova criatura, não consegue se desvencilhar do pecado e faz do pecado o seu amigo de todos os dias e peca de maneira contumaz e peca de maneira cotidiana, porque os aguilhões do pecado ainda estão sobre a sua vida. Jesus veio para desfazer as obras das trevas. O poder do pecado que estava sobre nós foi quebrado na cruz do Calvário. Mas para que o pecado ainda tenha poder sobre a minha vida, fica bem evidente que o meu encontro, que o meu relacionamento com o Senhor ainda precisa ser aprofundado. Se eu ainda estou atrelado, estou preso, estou vivenciando a realidade do pecado na minha vida, é sinal de que eu preciso do Senhor. É sinal de que eu preciso estreitar a minha vida de relacionamento com Deus. Porque só o Senhor Jesus pode me libertar da prática. Porque só o Senhor Jesus tem poder para tirar o aguilhão do pecado das nossas vidas. Essa igreja, ela tolerava a prática do pecado. Jesus veio para uma igreja santa. E assim como Ele é santo, assim como nós cantamos aqui, que Ele é santo, é necessário que nós também sejamos santos. E santos em toda a nossa maneira de viver. A igreja de Sardes, Jesus traz um alerta para que a mesma estivesse atenta e fosse fortalecida. Vivemos dias difíceis, dias conflituosos, em que nós como igreja do Senhor precisamos estar atentos, em que nós como igreja do Senhor precisamos estar ligados. São circunstâncias que nos rodeiam todos os dias, meus irmãos. Nós não podemos estar distraídos. Precisamos estar atentos. As 5 virgens loucas ou imprudentes viviam como se o noivo demorasse. Mas sem que elas esperassem, sem que fosse anunciado, o noivo veio. E quando o noivo veio, elas não estavam prontas. Não estavam ataviadas. Não estavam usando as vestes adequadas. E lhe faltava luz. Você olha para as suas vestes. Estamos ataviados? Será que olhando para as nossas vestes, estamos prontos para o encontro com o noivo? E a nossa lamparina? Como é que está a nossa lamparina? Está meio cheia ou meio vazia? Você olha para a sua lamparina, o que você está vendo, meu irmão? O que você está vendo, minha irmã? Porque o noivo vem. O noivo vem. E as nossas lamparinas precisam estar preparadas. Precisamos nos fortalecer no Senhor. Precisamos estar ligados no Senhor. Vivendo o hoje como se Jesus voltasse agora. Muitos não estão mais vivenciando essa realidade. Muitos vivem hoje como se Jesus voltasse no final do ano, ou em outro ano. Como diz o texto de Mateus, estão casando, dando em casamento, vivendo suas vidas, sem se preocupar
Mas o dilúvio veio. Durante 100 anos, Noé avisou: vai chover, vai chover. Durante 100 anos, imagina quantas marteladas Noé deu. 100 anos construindo a arca. Ninguém deu crédito. Mas o dilúvio veio. Nossas lamparinas precisam estar prontas, acesas, repletas, para que não nos falte, para que estejamos aptos, em condições de ir ao encontro do noivo. A igreja de Filadélfia é uma igreja que estava debaixo de promessa. Conheço as suas obras. Coloquei diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Costumamos dizer aqui na igreja que quando o Senhor determina a bênção, ninguém pode impedir. Quando o Senhor abre portas, ninguém pode fechar. Quando Deus deseja fazer algo, ninguém pode impedir. Quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Isso é um fato. Mas quantas vezes Deus quer usar a nossa vida? Quantas vezes Deus quer nos usar? E nós agimos como tantos homens da Bíblia que fugiram, que foram para o fundo do navio, que foram para a caverna, que se esconderam. Deus queria usar Jonas para salvar toda uma nação. Jonas foge e se esconde. Quantas vezes Deus quer usar a nossa vida, mas nós temos fugido daquilo que Deus quer para nós. A carta da igreja de Laodiceia, de todas as 7 igrejas, a única igreja em que não há elogios, a única igreja que há apenas exortação. Conheço as suas obras, sei que não és quente e nem frio, pelo contrário, és morno, e por isso vomitar-te-ei da minha boca. E eu fui pesquisar e descobri que Laodiceia ficava num território na Ásia, hoje Turquia, e junto a Laodiceia havia umas 2 cidades distantes uma da outra, cerca de 9 quilômetros. A primeira cidade se chamava Hierópolis. Uma característica da cidade é que essa cidade produzia águas termais, águas quentes, e estas águas eram usadas como tratamento para curar enfermos. Junto a essa cidade havia a cidade de Colossos, que, diferente das águas quentes, produziam águas termais frias, geladas, que também eram usadas para tratamento. No meio das 2 cidades ficava Laodiceia, que, diferente da Hierópolis, não tinha água quente. Diferente de Colossos, também não tinha água fria. A água que tinha em Laodiceia era a água que vinha dos aquedutos, canos suspensos. E essas águas, quando chegavam para a população, elas vinham morna. Não se podia beber, não se podia usar, porque não eram adequadas. E a população que consumia estas águas, subitamente eram provocadas a ânsias. O Senhor usa essa expressão, essa figura, para deixar bem claro que aquele que passeia no meio da igreja, aquele que anda no meio da igreja, o texto do capítulo 1 diz que ele passeia no meio dos candelabros. Aquele que está, nesse momento, sondando o meu, sondando o seu, sondando os nossos corações.
que sabe a intensidade da nossa fé, que sabe e conhece a intensidade do nosso servir, que sabe e conhece o desejo do nosso coração em agradar a Deus, que sabe e conhece se somos quentes, mornos ou frios. Existe uma sentença para aquele que ainda não se decidiu. Existe uma sentença para aquele que ainda não é quente e nem frio. Esse será reprovado. E quando eu olho para mim, em que estágio eu me identifico? Quando eu me autoanaliso, quando eu olho para a minha vida espiritual, quando eu olho para o meu relacionamento com Deus, porque relacionamento com Deus, queridos, não é o que você vive na igreja. Relacionamento com Deus não é o que você vive na igreja. A igreja é o processo. Está no processo, melhor dizendo, mas não é o processo. Relacionamento com Deus é o que você vive fora da igreja. Relacionamento com Deus é o seu secreto de oração, é o seu lugar reservado de oração, em que você investe tempo com Deus. Relacionamento com Deus é viver no meio de ímpios, é viver no meio das trevas e ainda assim luzir. Relacionamento com Deus é testemunhar a vida de Deus em você, para que outros também desejem ter aquilo que você vive. Como anda a nossa vida de relacionamento com Deus? Está morno? Está quente? Ou está frio? Nessa noite, o Espírito nos chama a refletir, a olhar para dentro de nós e falarmos com o Senhor. Fique de pé no nome de Jesus. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Aquele que passeia no meio da igreja, que conhece todas as coisas, que olha para dentro de você e consegue escrutinar quem você é, que sonda a sua alma, que sonda o seu coração, e ainda a palavra não tenha chegado nos seus lábios, Ele já a conhece. Ele sabe e conhece a nossa vida de uma forma tão profunda, tão sobrenatural. Ele sabe o nosso caminhar, o nosso deitar, o nosso levantar. Eu não tenho acesso à vida dos irmãos e nem quero. Eu não sei como é o seu viver diário. Eu não sei como você desenvolve a sua vida com Deus. Mas o Espírito diz à igreja: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Seja firme, seja constante, seja abundante, seja corajoso, seja fiel, permaneça, tenha perseverança, não se submeta, viva uma vida que agrade a Deus, seja santo, aleluia. Só não seja morno, só não seja morno. Peça ao Senhor para aquecer o teu coração nesta noite, para aquele primeiro amor que ficou lá pelo meio do caminho, nem você sabe mais onde ele está, para que ele renove esse primeiro amor pelas boas obras, para que ele renove esse primeiro amor pelo Senhor, para que ele renove, aleluias, a sua vida novamente. Talvez está meio apagada, está meio cheia de chuvisco. Peça ao Senhor para trazer restauração, para você vivenciar, meu irmão, aquilo que Deus tem reservado para a sua vida, para você vivenciar o propósito de Deus na sua vida. Mesmo que você enfrente circunstâncias, você talvez não vai parar na cova de leões, você talvez não vai ser jogado na arena para ser devorado, você talvez não vai ser queimado vivo,
Mas existem situações que a gente vive que é como se fosse jogada aos leões, que é como se nosso corpo estivesse queimando. Existem situações que são tão confrontadoras na nossa vida, que muitas vezes tira a nossa força, tira a nossa alegria, tira o nosso prazer de vir à igreja, tira o nosso prazer de servir a Deus. Aleluia! Mas nesta noite o Senhor que passeia no meio da igreja, o Senhor que conhece a igreja, o Senhor que sonda e esquadrinha corações, deseja restaurar novamente, deseja trazer a vida novamente. Talvez aquilo que já estava até morto, Deus deseja trazer a vida novamente, para que você viva os projetos de Deus na sua vida, meu irmão. Aleluia. Fale com Deus. Existem áreas na tua vida que precisam de manutenção. Fale com Deus. Existem áreas na tua vida que precisam do mover de Deus. Fale com Ele. Ele está aqui, Ele ouve o teu clamor, Ele ouve a tua oração. No meio de uma multidão, o Senhor discerne quem é você. O Senhor conhece a tua voz no meio da multidão. Aleluia. Fale com Ele, meu irmão. É Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos dá graça. Aleluia.